Você sente que algo está mudando dentro de você, mesmo sem entender exatamente o que? Talvez seja difícil colocar em palavras, mas há uma inquietação no seu peito, uma urgência que te chama como se o tempo estivesse correndo mais rápido, e algo no invisível estivesse se movendo a seu favor, ou te alertando. Você sente como se estivesse diante de uma bifurcação onde uma decisão precisa ser tomada, mas o medo ainda sussurra: será que estou pronto? E ao mesmo tempo algo dentro de você grita: não posso mais adiar. Não posso mais fingir que não estou ouvindo a voz de Deus me chamando. Essa voz silenciosa que invade a alma e faz o coração acelerar é o Espírito Santo. Não é mais um sussurro tímido, é um clamor, um chamado, uma convocação santa que ecoa dentro de você com intensidade. Não é coincidência você estar aqui agora. Há algo divino acontecendo. Há uma última oportunidade sendo estendida, não como ameaça, mas como amor urgente. O céu está gritando para que você desperte, antes que a estação mude, antes que o milagre passe pela sua porta e encontre ela fechada. Você está cansado. Não por falta de fé, mas por excesso de controle. Tem sustentado tanta coisa com as próprias mãos: família, contas, decisões, saúde emocional. E ainda assim, algo continua fora do lugar. Porque há áreas que só o Espírito de Deus pode alinhar. Ele está à porta. Não como visita, mas como alguém que quer fazer morada. E essa decisão é sua. Deus não força a entrada, mas quando a porta se abre, Ele entra com poder, restaura com verdade e reposiciona com propósito. E é aqui que precisamos olhar para uma história bíblica, que traduz exatamente o que você está vivendo agora. Porque o que você sente, muitos antes de você também sentiram. Quando falamos sobre um momento em que o Espírito Santo invade com urgência, trazendo rendição, transformação e propósito, não há como não lembrar da experiência do profeta Isaías no capítulo 6. Isaías era alguém que já conhecia o templo, já caminhava com Deus, já estava envolvido no ambiente da fé. Mas houve um dia específico, em que algo foi diferente. Um dia em que ele teve uma visitação tão profunda que marcou o recomeço da sua missão. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías não apenas ouviu falar de Deus, ele viu, ele experimentou. Ele foi tocado por algo que nenhum discurso poderia explicar. E isso aconteceu justamente em um momento de luto, de crise nacional, de incerteza, menos como talvez o seu agora. Isaías estava fragilizado, vulnerável, e foi ali, nesse cenário caótico, que o céu decidiu se manifestar com glória. O texto diz que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins voavam ao redor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A presença era tão forte, tão viva, tão intensa, que os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E Isaías, aquele homem acostumado com o ambiente religioso, aquele que já tinha um certo entendimento, ele cai em si e clama: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías viu o contraste entre sua condição e a santidade de Deus. E isso o quebrou. Mas não foi uma quebra para humilhação, foi uma rendição que precedeu uma restauração. Um dos serafins pegou uma brasa viva do altar, tocou os lábios de Isaías e declarou: a tua culpa foi removida, e o teu pecado foi perdoado. Só depois disso Isaías ouviu a voz que mudaria tudo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Foi nesse momento que ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe? A rendição dele abriu espaço para o envio. A entrega precedeu a missão. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida hoje: parar de tentar merecer e começar a se render. Porque é nesse lugar de quebrantamento que o Espírito Santo se manifesta com autoridade. Agora eu quero que você imagine: e se hoje for o seu ano em que morreu o rei Uzias? E se este for o seu momento de ruptura, de dor, de luto por algo que foi embora, mas que ao mesmo tempo prepara o cenário para uma das maiores experiências da sua vida espiritual? Isaías estava no templo como sempre esteve. Mas, naquele dia, ele foi visitado de forma diferente. Porque Deus não procura rotinas religiosas, Ele procura corações rendidos. E talvez Voca, assim como Isaías, tenha vivido cercado da fé, mas sem a experiência real de um altar queimando por dentro de você. Você até ora, lê, canta, mas ainda sente que falta algo. E esse algo é exatamente o que o Espírito Santo está oferecendo agora, uma visitação que muda tudo. Mas preste atenção: Isaías não foi tocado enquanto observava. Ele foi tocado quando reconheceu sua limitação. Ele foi transformado quando parou de sustentar a própria imagem, deixou o céu revelar o que realmente havia dentro dele. E é aqui que muitos se perdem. Porque querem a missão sem a brasa. Querem o envio sem o altar. Querem a unção sem a rendição.
A pergunta é: você vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai fazer como Isaías e dizer: ai de mim, porque Deus só cura o que é revelado, só toca onde há espaço e só envia quem foi transformado. O Espírito Santo hoje está pedindo acesso não para te constranger, mas para te libertar. E essa liberdade começa quando você admite: eu preciso de mais. Eu não consigo sozinho. Eu quero ser tocado por esse fogo. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando agradar a Deus com esforço, com boas intenções, com religiosidade, mas Ele quer o seu coração, não o seu desempenho. Ele quer sua verdade, não sua performance. Ele não está buscando os capacitados, Ele está buscando os disponíveis. É aí que tudo muda. É quando você para de resistir e começa a permitir. Quando você se cala por dentro e deixa o Espírito Santo falar por você. Quando você diz com sinceridade: Senhor, se ainda há um plano para mim, se ainda posso viver tua promessa, então eis-me aqui. Queima em mim o que for necessário, mas não me deixe seguir igual. Você percebe que isso não é apenas um vídeo, não é uma mensagem qualquer, nem uma sequência de palavras bem colocadas. É um alarme espiritual. É como se o céu estivesse gritando por dentro de você: acorda, esse é o tempo, esse é o momento. E não é porque Deus quer te assustar. É porque Ele não quer te perder. Ele conhece as lutas que você enfrenta calado. Ele vê as lágrimas que ninguém vê. Ele sabe das vezes que você tentou segurar tudo, enquanto por dentro sentia que estava se despedaçando. E mesmo assim, você continuou. Você permaneceu. Você cuidou dos outros, mesmo sem forças para cuidar de si. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando para outro nível. Não é mais tempo de sobreviver. É tempo de ser reposicionado. Tempo de viver o propósito. E não apenas suportar os processos. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a fazer: entregar o controle, deixar de tentar resolver tudo pela força humana e permitir que o Espírito de Deus governe cada área da vida. Porque não adianta querer milagre onde ainda há resistência. O céu se move onde há rendição. Você está num ponto exato da estrada onde a bifurcação se abre. Um caminho te leva à repetição dos mesmos ciclos, o outro te leva ao cumprimento das promessas. E a única coisa que define qual caminho você seguirá é a sua resposta. Simples assim. Não é sobre merecimento, é sobre resposta. Não ignore o que está acontecendo dentro de você agora. Essa paz que invade, essa lágrima que escorre sem explicação, esse silêncio que parece sagrado, tudo isso é presença. O Espírito Santo está presente. Ele está invadindo os cômodos esquecidos da sua alma e dizendo: eu não quero só aliviar sua dor. Quero transformar sua vida por inteiro. Talvez você esteja esperando tudo se alinhar para começar. Mas o céu está dizendo: comece agora. Do jeito que está, com as dúvidas, com os medos, com o coração apertado, porque quando você se move em direção à voz de Deus, o impossível se torna realidade. O que Deus está movendo agora na sua vida não para em você. Essa visita do Espírito Santo é pessoal sim, mas também é geracional. Há pessoas que serão impactadas pela sua decisão hoje. Filhos que ainda não nasceram. Vidas que nem sabem seu nome, mas que serão libertas por causa da sua entrega. Você tem ideia do poder que há em um coração que diz sim para Deus com verdade? Um sim doído, mas inteiro. Um sim chorando, mas decidido. SOO tipo de rendição que move o céu e abala o inferno. Porque quando você se entrega de verdade, cadeias antigas são quebradas. Maldições familiares são interrompidas, ciclos de dor são rompidos. O Espírito Santo está dizendo agora: eu quero te usar como um canal de libertação para muitos. Mas espera isso. Você precisa permitir que eu primeiro te liberte. Tem dores dentro de você que não vieram só da sua história. Vieram de histórias que vieram antes. Palavras que foram repetidas na sua família por gerações. Padrões de medo, de rejeição, de escassez. Mas hoje, o Espírito Santo está tocando essas raízes. Ele está dizendo: acaba aqui. O que começou em dor, termina em glória. O que era rastro de destruição se transforma em trilha de restauração. Mas de novo, isso não é automático. É espiritual. A presença de Deus só governa onde há entrega. Ele não força. Ele espera. Ele não invade, ele é convidado. E agora, neste momento, ele está de pé à porta do seu coração dizendo: eu tenho algo novo. Mas preciso que você largue o velho. Você não pode mais viver dividido entre o que sente e o que finge. Deus só cura o que é revelado. E hoje ele está revelando coisas que nem você tinha coragem de olhar. Porque ele quer curar, restaurar, alinhar. E isso só acontece quando você tira as máscaras e diz: Senhor, eu não dou conta. Me ajuda. Essa humildade é a chave. Foi quando Isaías confessou:
Ai de mim, que o anjo tocou seus lábios com a brasa viva. Foi quando ele admitiu sua limitação que Deus liberou a missão. E é isso que está prestes a acontecer com você. Quando o Espírito te toca com fogo, ele não queima por acaso. Ele queima para purificar, para reposicionar, para preparar o terreno de algo muito maior. Deus está dizendo: antes de derramar o novo, eu preciso limpar o terreno. E esse terreno é o seu coração. É por isso que tanta coisa tem vindo à tona ultimamente. Emoções que estavam guardadas há anos, lembranças que você tentou enterrar, palavras que ainda doem como se tivessem sido ditas ontem. Nada disso está reaparecendo por acaso. É o Espírito Santo iluminando os lugares escuros, varrendo os cantos da alma que ficaram cheios de pó com o tempo. Porque ele só planta promessa onde a terra está livre. E talvez você esteja vivendo esse processo de limpeza e achando que está regredindo, que está ficando mais sensível, mais vulnerável, mais instável. Mas na verdade você está sendo curado. O choro é um sinal de que o coração está sendo tocado. A sensibilidade não é fraqueza menos. É sinal de que o Espírito encontrou acesso. Ele está revirando tudo porque quer reconstruir tudo. Está mexendo onde dói, não para te ferir, mas para te curar. Está permitindo que você sinta, para que finalmente pare de fingir. Está expondo não para te envergonhar, mas para que você se reconecte com quem você realmente é. Alguém escolhido, separado, amado, curado, enviado. E nesse processo você vai precisar deixar coisas para trás. Hábitos que não cabem mais. Relacionamentos que precisam ser reavaliados. Ambientes que te puxam para baixo. Conversas que te afastam da presença. Distrações que roubam sua fé. O Espírito Santo não vai dividir espaço com o que te destrói. Ele quer exclusividade. Não porque é autoritário, mas porque sobe. Que só com ele você vai conseguir viver o que foi prometido. Essa limpeza é dolorosa, sim. Mas também é libertadora. Porque depois que ele limpa, ele preenche. Depois que ele tira o peso, ele coloca leveza. Depois que ele quebra o que é raso, ele edifica o que é eterno. E tudo isso está acontecendo agora. Não é amanhã. Não é quando você melhorar. É neste exato momento, enquanto você assiste, enquanto você sente, enquanto você deixa que a presença de Deus te envolva. O Espírito Santo está restaurando as bases. Porque o que ele vai construir sobre você vai ser grande, vai ser firme, vai ser para a glória dele. Sabe por que tudo isso está acontecendo com você agora? Porque Deus não quer só te consertar, ele quer te redefinir. O Espírito Santo está restaurando a sua identidade, trazendo de volta quem você sempre foi em Deus, antes das palavras duras, antes das decepções, antes das escolhas erradas, antes das marcas da vida. Você foi moldado por muitas vozes. Disseram que você não era capaz, que você era exagerado, sensível demais, fraco demais, que você falhava demais e, sem perceber, você foi se encolhendo por dentro, aceitando viver abaixo daquilo que foi chamado para viver. Mas Espírito Santo está dizendo: você não é o que disseram, você é o que eu declarei sobre você, você é filho. Woke up. E isso muda tudo, é por isso que ele está te reposicionando espiritualmente, está te tirando do lugar de sobrevivência e te levando para o lugar de missão. A dor que você passou não foi em vão, foi preparação. O que te feriu não vai mais te definir. Vai ser testemunho, porque agora Deus está colocando em sua mão uma unção nova. Algo que vai te capacitar para viver o novo tempo com autoridade. Você acha que tudo isso é sobre consolo? Não. É sobre ativação. Você está sendo ativado para viver como alguém que carrega o Espírito. E quem carrega o Espírito não caminha mais por instinto, menos caminha por direção. Não age por impulso, menos age por propósito. Não reage por carência, menos se move por convicção. Deus está te levantando como resposta. Como alguém que vai levar luz onde havia escuridão. Mas para isso, você precisa aceitar o novo nome. Precisa deixar o que passou para trás. De se enxergar pelas lentes do trauma e começar a se enxergar pelas lentes da graça. Você foi escolhido, não por merecimento, mas por propósito. E quem é escolhido não anda mais como se fosse rejeitado. Quem é selado pelo Espírito não negocia mais sua fé com o mundo. O céu te confiou algo. E agora chegou a hora de carregar essa identidade. Com firmeza. Agora é com você. O céu já falou. O Espírito Santo já se moveu. A unção já foi liberada. E agora, neste momento, uma chave está diante de você. A chave da entrega total. A chave que abre a porta do novo tempo. A chave que muda a atmosfera da sua casa, da sua alma, da sua história, mas ela só pode ser girada por dentro. Por você. Você pode sair desse vídeo como entrou, tocado, mas ainda preso ao que precisa ser deixado, ou pode sair marcado. Pode sair com o coração incendiado, com a alma leve, com a fé posicionada, com a mente transformada. Mas para isso, você precisa dizer sim. Espírito Santo, eu te recebo com liberdade. Eu te dou governo.
Eu abro mão do controle. Eu aceito tua vontade como direção única da minha vida. Esse sim não é emocional, é espiritual. É um pacto, uma resposta que Deus estava esperando há anos. Ele preservou você até aqui. Ele te livrou quando ninguém viu. Ele te guardou quando nem você sabia. E hoje Ele te chama para viver, e não apenas suportar. Para ser pleno, e não apenas funcional. Para cumprir destino, e não apenas repetir ciclos. O tempo está mudando. O céu está se movimentando. E o seu espírito sabe disso. Há um fogo dentro de você reacendendo. Há lágrimas descendo agora, que não são de tristeza, mas do alívio, porque sua alma reconheceu a presença. E onde há presença, há cura. Onde há rendição, há avanço. Você foi escolhido, você foi achado, você foi chamado. Agora, se isso tudo falou com você, não guarde para si, escreva aqui nos comentários. O Espírito Santo me encontrou. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Deixe seu pedido de oração, vamos interceder por você. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa urgentemente ouvir isso. Inscreva-se no canal Jesus Flix e ative o sininho menos aqui. O céu fala com você todos os dias. E se você deseja abençoar esse ministério e nos ajudar a continuar, acesse os produtos que estão na descrição. Cada compra também é uma forma de semear na obra. Você não está aqui por acaso. Foi o céu que te trouxe. E isso é só o começo.